Fala galera, como vocês estão? Eu tô safe, tô tranquila e tô muito feliz com mais uma temporada do Tô Safe Cast. O programa de hoje tá muito chique, então já se inscreve no canal, por favor, pra não perder nenhum programa, porque a gente tá cheio de convidado muito legal, tá? E assim, hoje a gente vai conversar com um ativista, comunicólogo e produtor de conteúdo que fala há um bom tempo já sobre HIV nas redes sociais, tanto no seu perfil do Instagram quanto no canal dele do YouTube Falo Memo. Bom, vamos lá, seja bem-vindo, Lucas Raniel. Obrigado pelo Oi, convite, amigo, Vitor. tudo Oi, bem? tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui agora nessa segunda temporada, né? A primeira temporada já foi um sucesso. Eu acho que é importante a gente ocupar esses espaços e tá tudo lindo, né? O cenário, um trabalho Tamara. muito bem feito. Obrigado mesmo pelo convite. Vamos deixar todo mundo aí safe e levar informação pra essa galera. Exatamente. Eu já queria te trazer na primeira temporada, né? Já era um sonho meu. Mas que bom que você veio na segunda, que tá muito mais chique, muito mais Entendeu? cara. Um cenário incrível, gigantesco. Isso daqui, gente, olha, vou falar, faliu a empresa, viu? Mas tá lindo. Tá lindo. Por isso, deixem seus likes, curtam, comentem, compartilhem bastante, porque dá trabalho. Isso aí, já engaja a gente aí que a gente precisa pagar tudo isso aqui depois, senão, né, tem que fugir do Brasil. Amigo, fala um pouco de você, né? Falei da sua bio, né? Ativista, comunicólogo e produtor de conteúdo, mas eu sei que tem muito mais aí dentro. Muitas coisas, né, Vitor? Por muito tempo, eu não me via como um ativista. Depois de um certo tempo, eu fui entender o meu papel, o nosso papel, né, na sociedade. Sim. Porque falar de HIV há 8 anos atrás, quando eu comecei a falar na internet, foi um espaço, assim, difícil. Eu não tinha muita informação sobre o assunto. Eu descobri que eu vivo com HIV em dezembro de 2013. Então, fazem um pouquinho mais de 10 anos já. E aí, a partir dessas vivências que eu fui tendo, após o diagnóstico, eu comecei a entender que a gente precisava ter alguém falando nas redes sociais de uma maneira mais leve do que um meio médico, por exemplo. Eu Sim. lembro de ter referências médicas, às vezes vai pesquisar alguma coisa, Dr. Drauzio Varella, coisas do tipo, só que eu nunca tive essa identificação que a gente estava até comentando aqui agora há pouco, essa identificação da gente poder levar informação para as pessoas. E aí, a partir de uma grande fofoca na cidade que eu morava, lá em Ribeirão Preto, que as pessoas estavam falando que eu estava espalhando AIDS para todo Meu mundo. Deus. Pois é, vivi esse caos. Eu falei, você quer saber? Quem vai falar vai ser eu mesmo. E aí eu fui no Facebook na época, no Começou Instagram a tava blá. começando a surgir. Fui lá no Facebook, escrevi um textão. Minha mãe ficou em pânico, falou: "Como assim? Você vai contar pra todo mundo?" Eu falei: "Já contei." Já foi. Já foi. E aí começou essa necessidade de falar, porque as pessoas estavam cobrando isso, né? Tipo, ai, me conta mais, como que é o tratamento? É um coquetel? Você toma muitos remédios? Faz mal, não faz? E eu falei, gente, realmente as pessoas são carentes desse tipo de informação. Então vamos começar a falar disso? E aí eu migrei para as outras redes sociais e estamos aí hoje, levando informação até hoje. Informação boa, confiável, que inclusive me ajudou muito no início do meu processo também e tem ajudado muita gente aí há muitos anos. Mas eu queria saber, quando foi a primeira vez que você ouviu falar de educação sexual na vida? Uau, eu tenho essa memória. E foi na escola, foi no ensino médio, mas foi de uma maneira tão boba, assim, porque eu falo que levaram uma enfermeira na escola que eu estudava, era uma escola pública, e aí a enfermeira chegou com uma banana, com um preservativo. Não. Foi assim, eu fiquei assim, meu Deus. E aí, aquele auê, né? Terceiro ano do ensino médio, todo mundo zoando, aqueles meninos da sala, sempre zoeira. E aí ela colocou a banana ali, colocou o preservativo e foi isso. E essa é a memória que eu tenho de educação sexual. E só E preservativo só preservativo externo. externo, não, tipo, gel lubrificante falaram ali que tinha, mas nada além. E aquilo no livro de escola mesmo, que tinha Aham. umas imagens horrorosas de cancro mole, de HPV, e aí Sei. pessoas em estágio de AIDS definhando nas fotos. Aí eu fiquei assim, gente, foi essa. Esse foi o único contato que eu tive com educação sexual até eu iniciar minha vida sexual, que foi com 18 anos. E aí eu tive poucas relações sexuais até a infecção do HIV. Eu tive só 3 relações sexuais. Caraca. A minha terceira relação sexual foi a relação onde eu me infectei com HIV.
E aí, a partir disso, eu comecei a sentir essa necessidade mesmo de falar da prevenção de uma maneira mais ampla, né? No dia a dia das pessoas. Uhum. Não só no caderno da escola, ou então com a enfermeira levando uma banana e um preservativo para a sala de aula. Com aquelas imagens terríveis, né, Nossa, pra assustar a horrível. gente. E isso não leva ninguém a lugar nenhum. Eu acho Não. que essas imagens, é o que eu falo, a teoria do medo, você tentar educar as pessoas pelo medo, só afasta ela daquela situação, não aproxima. E aí eu comecei a entender e virar essa chave também. Então, de nada adianta também ficar apontando o dedo para as pessoas, tipo, use camisinha, tome PrEP, não faça isso, não faça aquilo. Gente, cada indivíduo é uma pessoa, Sim. entendeu? Cada pessoa tem um estilo de vida, tem um estilo de se relacionar sexualmente. Tem gente que nem gosta de penetração. Uhum. Então, assim, é importante a gente entender que a sociedade é muito ampla. E a partir dessa amplitude, a gente começar a desenvolver comunicações que sejam efetivas para cada grupo específico. Exato. Nossa, é incrível. E você, né, sendo uma pessoa que vive com HIV, eu queria saber, assim, dos primeiros momentos do seu diagnóstico, né? Porque o que que te levou a fazer um teste num dia, naquele dia específico do diagnóstico? Cara, eu vinha vindo de um tratamento sozinho. Eu me relacionei no início de 2013 com uma Tá. pessoa, depois de uma festa de faculdade, muitas substâncias, muito álcool, tudo acontecendo ali. E aí me relacionei com essa pessoa e passaram meses e eu comecei a notar que eu tava com uma hemorroida na região anal. E Uhum. aí, primeira coisa que a gente faz o quê? Ligar pra mãe. Mãe, tô com isso, isso, isso. Aí a mãe, que é médica, né? Só que Aham. não é médica, veio, ai, passa pomada tal, toma um remédio tal. Por isso que hoje em dia eu falo, gente, não se automediquem. Procurem um profissional da saúde pra se direcionar, né? E aí eu fiquei me automedicando durante meses do ano de 2013. E Caraca. sem me relacionar, né? Tipo, minha vida sexual parou nesses meses. E aí chegou perto de outubro, falei, não, gente, eu vou marcar um médico. Aí eu marquei um coloproctologista lá em Ribeirão Preto, onde eu morava. E aí E ele veio, evoluiu? não evoluiu. Eu Ficou acho que só naquela ficou ali naquela hemorroida. hemorroida que nunca curava, mas doía sempre, era uma dor Uhum. contínua. Todo santo dia eu tinha dor. Nossa. E não procurei médico, fui vivendo, eu acho que às vezes por vergonha também, né? Uhum. E aí chegou perto do fim do ano de 2013, fui até o médico e ele pediu aquela bateria de exames. Ele analisou, ele olhou e falou: Ó, isso aqui não é hemorroida, vou te pedir determinados exames. Aí ele perguntou da minha vida sexual, teve aqueles balançares de cabeça, tipo, ai, você se relaciona com homens? Entendi, então eu vou pedir o exame de HIV. Sabe, uma coisa bem assim? Eu falei: nossa, Clássico, né? clássico, desconfortabilíssimo. E aí fiz os exames e veio o diagnóstico reagente para sífilis e para o HIV. E aí foi aquele, né? O mundo parou, tudo Você não acabou. fazia Não fazia ideia. ideia, não tinha noção. Na minha cabeça, e é um pensamento que eu sei que muitas pessoas têm, e é um pensamento muito preconceituoso de que HIV é coisa de bicha bichérrima, HIV é coisa de gente que não tem informação, Sim. HIV é coisa de quem... Eu pensava na época, até um pensamento bem racista. HIV é coisa de preto que tá na favela, sabe? Vinha esses pensamentos na minha cabeça e eu falava, gente, como assim aconteceu comigo? E aconteceu. E aí, a partir desse acontecer, eu falei, realmente, eu acho que eu preciso entender melhor desse assunto, porque acontece com muito mais pessoas do que eu imagino. Aí eu fui procurar dados, ver a quantidade de pessoas que viviam com HIV naquela época, ver a quantidade de dados de mortes em decorrência da AIDS, e aquilo minha cabeça começou a funcionar numa pesquisa constante sobre o assunto. Mas, inicialmente, foi o caos. Tentei me suicidar, tive vários momentos densos na minha vida, assim, de aceitação, de entender o HIV e aceitar ele, sabe? Em primeira instância, ele, assim que eu peguei o diagnóstico, eu já tentei me jogar na frente de um caminhão. Não. Sim. E aí, por incrível que pareça, o universo, né, mobiliza as coisas. Minha mãe me ligou no exato momento. Tipo assim, eu simplesmente parei. O consultório do médico era uma ladeira lá em Ribeirão Preto. E aí vinha vindo um caminhão desses, de caminhãozão mesmo, de Sim. frigorífico. E eu simplesmente parei no meio da rua. Achei que aquilo ali ia resolver. No que eu Que ele catei ia o passar por celular, cima. que passar por cima, resolve, acabou. Já vou morrer mesmo, né? Descobri o HIV, porque aí vem as referências. Cazuza, Fred Mercury, Morte, o livro da escola com imagens aterrorizantes. Aí eu falei, Sim. morri. Então vou fazer isso acontecer antes do tempo. E aí o telefone tocou. Tirei o telefone do bolso, tava escrito mãe. Falei, puta,
Aí eu sentei, dei 3 passos pra trás, sentei na sarjeta, na calçada, chorei, 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 atendi o telefone. Ela já tava em pranto, porque parece que mãe sente, né, as coisas. E aí virou aquele auê, né? Eu até falo isso hoje pra ela. Falo, mãe, o que você fez naquela época não é tão legal. Mas eu entendo o seu desespero, porque ela contou pra minha avó, pra minha irmã, pro meu pai, pra minha tia, pro meu tio, pro meu primo. Foi falando pra todo mundo. Tipo, o Lucas Gente. tá com HIV. E aí todo mundo ficou nessa preocupação. E aí, além de eu ter que me preocupar com a minha saúde, com o meu recém-diagnóstico, eu tive que me preocupar em educar as pessoas que estavam preocupadas Sem comigo. você nem saber direito com o que você estava lidando e você tinha que ensinar algo que nem você sabia Nem eu sabia. exatamente. E aí uma galera assim, calma, vai ficar tudo bem. E sim, eu realmente uso essa frase até hoje, vai ficar tudo bem. Mas para esse ficar tudo bem, teve uma longa caminhada. Para eu chegar em 2015 e botar minha cara na internet, foi uma longa caminhada. Foram muitas experiências chatas, assim, sabe? E aí, essa situação ela teria sido facilmente evitado com um bom acolhimento, né? A gente Com sabe certeza. a importância do acolhimento quando a gente tem um diagnóstico, porque de fato, claro, cada pessoa vai ter uma reação, mas a gente vê muitos casos que o pessoal fica sem chão, né? E essa coisa do suicídio, eu trabalhava numa ONG, né, no GIV, Grupo de Sim, Incentivo à Vida, e eu atendi as ligações, né, das pessoas, e eu cansei de atender ligação de pessoa que teve o diagnóstico que estava pensando em se matar, sim. por não ter informação, ou por, né, medo do preconceito. Então, o meu papel ali era dar esse primeiro acolhimento para, né, falar, calma, tá tudo bem. Isso não é o fim da vida, não é uma sentença de morte. A única pessoa que realmente vai te matar é você, porque o HIV, se você fizer o tratamento, tá tudo Exato. tranquilo. E aí eu queria falar sobre essa questão mesmo do acolhimento, né? Como que foi a parte do acolhimento para você? Olha, na época que eu descobri, eu ainda fazia faculdade, eu estava no meu último ano de faculdade de comunicação, e eu tinha 3 amigas na faculdade que elas também ficaram sabendo nesse primeiro momento. Pela sua mãe também? Não, Ah, foram tá. por mim mesmo, porque como a gente era muito amigo, elas notaram que eu estava ali muito mal. E aí eu peguei e contei para elas em primeiro momento, ficaram preocupadas, mas também naquele lugar, tipo, calma, vai ficar tudo bem, vamos entendendo em conjunto. E foi esse suporte delas, Aham. juntamente com o suporte da minha mãe, que me fez entender e ficar calmo e começar a querer pesquisar sobre o assunto. Porque, assim, dentro do serviço de saúde, lá em Ribeirão Preto, uma cidade do interior muito conservadora, foi muito difícil. Porque é isso, eu ia no serviço de saúde e as pessoas, você se relaciona com homem ou com mulher? Com homem, já te olham de uma outra maneira, entendeu? Então, esse acolhimento não foi tão bem feito dentro do serviço de saúde, que é onde deveria acontecer. Sim. Agora eu vejo, eu falo isso muito para as pessoas, né, nas redes sociais. São Paulo é um recorte muito à parte. Porque cidadezinhas do interior não existe acolhimento dentro do serviço. Aí as pessoas têm que ir realmente na internet. Aí é onde entra o nosso trabalho. Porque dentro das cidades do interiores não existe isso, porque, sei lá, ou talvez não vou me testar porque a enfermeira do postinho é amiga da minha tia, é amiga da minha mãe. Então isso tudo acontece muito. Eu sou uma gay interiorana e eu vivi isso tudo lá. Agora, o acolhimento mesmo, real, dentro do serviço de saúde, eu fui ter só aqui em São Paulo, só lá no CRT, sabe? Uhum. E aí também a própria coordenadoria de ST veio com um suporte muito incrível, com as informações que eles trazem. Então, em relação ao acolhimento, eu digo que é muito importante a gente ter isso desde o primeiro momento do diagnóstico. A partir desse primeiro momento, porque é esse primeiro momento que é tudo novo. Por mais que às vezes a pessoa tenha informação, como muitos gays aqui do meu meio de São Paulo, que já me conheciam, já me seguiam, já sabiam sobre tudo, mas nesse caminho se infectaram com HIV, por mais que eles tivessem muita informação, na hora que o diagnóstico vem, é um baque. É uma situação do tipo assim, putz, aconteceu comigo, e Sim. agora? Então, assim, o acolhimento é primordial e o trabalho que ONGs desenvolvem para fazer esse trabalho de acolhimento que você fazia, por exemplo, é incrível e primordial para esse primeiro momento diagnóstico. Por isso que é importante a gente sempre enfatizar no acolhimento sem estigma, sem julgamento, mais no ouvir do que no julgar. Porque tem isso também, né? Tipo, eu vou ali ajudar meu amigo que descobriu que tem HIV, mas eu vou apontar o dedo pra ele. Tá vendo? Quem mandou transar sem camisinha? Tá vendo? Quem mandou usar não sei o quê? Tá vendo? Quem Nossa, mandou tão beber? novo, Nossa, né? tão novo. Nossa, tão bonito. Ai, nem parece. Nossa, é umas coisas que a gente já escuta ao decorrer desse tempo todo Sim. que faz a gente repensar
aquilo que a gente vai falar quando uma pessoa tem um diagnóstico reagente para o HIV, né? Então, o acolhimento é primordial, sim. Eu acho importante deixar isso enfatizado para as pessoas, porque ele faz com que a gente se sinta incluso dentro de um grupo e também entender que tá tudo bem, sabe? HIV é assim como qualquer outra patologia, tem tratamento e as pessoas se tornam indetectáveis e não transmitem o vírus. É importante a gente enfatizar isso tudo. É claro que na sociedade a gente tem recortes raciais, recortes estruturais. Então, assim, é muito importante falar desses lugares também. E trazer esse tipo de informação sempre que a gente pode, né? Assim, para as pessoas entenderem o quão simplificado tá hoje em dia viver com HIV. E não é romantizar o HIV. Uhum. A gente não está aqui romantizando o HIV. A gente está aqui ocupando um espaço necessário para que outras pessoas não pensem em suicídio quando peguem seu diagnóstico. Exatamente. Salvar vidas, né? Literalmente, o acolhimento, ele salva vidas. É muito... E não só para HIV, E para não só tudo. pra... Exatamente. Seja uma demissão que você teve, seja um diagnóstico de câncer, seja uma diabetes, qualquer situação. Eu acho que o acolhimento, o afeto, o amor, ele vem junto nesse lugar para realmente salvar as pessoas, sem julgamento, sem moralismo, sabe? Eu acho que é importante a gente sempre ter isso em primeiro plano mesmo, nas Total. relações como um todo. Total. Você abriu sua sorologia em 2015, certo? Para você, assim, tomar essa decisão, né? O que você... Queria que você me falasse um pouco da importância disso, né? De abrir a sorologia. Olha, eu abri a sorologia, assim, na maior tranquilidade, entre aspas, né? Como eu falei, eu fui exposto pelo grupo de gays da cidade de São Te Paulo. abriram, Me né? abriram a minha sorologia ali nos bares da cidade, no aplicativo. Eu lembro até que foi muito engraçado o dia que eu tive esse baque, porque eu tava no aplicativo de relacionamento, e aí falando com um cara, ele pegou e falou assim, você é esse menino que tem HIV? E mandou o Não. print de um grupo de conversa de WhatsApp, falando que eu tava espalhando AIDS para todo mundo. E aí foi a partir dessa foto, desse print que eu vi, que eu falei, gente, estão falando de mim, eu não tô nem sabendo. Por isso que eu já tava sentindo olhares nos lugares que eu frequentava. Eu tava sentindo uma coisa diferente, minhas amigas não queriam que eu saísse mais, que a gente fizesse mais coisas dentro de casa. Qual que era a cidade? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, Ribeirão interior. Preto É uma cidade grande, grande, mas é uma cidade conservadora. Exatamente. É fazenda, Aham. entendeu? É uma coisa... É bem difícil morar ali e ser gay ali. Ali o gay tem que ser o gay padrão. Agora que eu tô vendo o movimento das bichas, das afeminadas, da ballroom, das travestis, isso agora tá acontecendo em Ribeirão Preto. Mas na época, por exemplo, eu costumo muito contar essa história. Eu tinha medo de travesti e drag queen. Hoje em dia eu moro com uma drag queen. Você entende isso? Tinha medo de drag Tipo, eu tinha medo de drag queen, porque eu ia pra porta das baladas, vinha aquele trabuco desse tamanho, com um leque, vrá, na minha cara. Eu ficava assim, gente, Realmente que medo. assusta, né? Assusta, menina, entendeu? E aí hoje eu moro com uma, tenho amizade, tenho amigas travestis, homens trans. Então, eu era essa gay do interior que tinha que ser aqui, ó, gay de polo, tranquilinho, entendeu? Era uma coisa, um recorte muito específico e ainda tem muita gente assim lá, saca? E aí veio essa vontade de falar, veio dessa necessidade de abrir a internet, pesquisar coisas e só achar coisas em inglês. Só achar coisas de outros lugares, de outros Ou países. com termos hiper Ou- mega técnicos que... E também ultrapassados e vários preconceitos enraizados. E aí eu comecei a falar e foi desdobrando, né? Foi a vontade de querer saber mais, de pesquisar, de viver. E aí as experiências interpessoais também contavam muito. Tipo, por exemplo, uma vez eu chamei um cara de aplicativo para minha casa pra gente tomar um vinho e se conhecer, e a gente deu um beijo. E aí, depois desse beijo, eu falei, preciso te contar uma coisa. Eu vivo com HIV, na época eu falava soro positivo, né? Sou soro positivo. Não falem mais soro positivo, gente. Pessoa que vive com HIV. E aí eu falei que eu vivia com HIV, o cara simplesmente surtou e achou que dentro da minha própria casa ele poderia me violentar. E aí ele começou a me dar uns murros no braço, assim. Você tá maluco? Vai me passar essa AIDS? Eu acabei de sair do dentista. E eu, tipo assim, tá. Óbvio que tempos depois eu encontrei essa pessoa, a gente conversou, ele pediu desculpa. Porque é isso, as pessoas não têm informação. E aí, quando elas batem de frente com alguém que vive com HIV e que fala disso, assusta, Sim. né? Faz com que a pessoa não entenda essa situação e se desespere e ache que vai se infectar por um beijo, por beber no mesmo copo. Isso ainda existe. Em 2024, eu já encontrei pessoas que me mandam perguntas desse tipo.
Tipo, fiquei com um menino que vive com HIV. Vocês transaram? Não. Falei, você tá preocupado por Sim. quê? Tem gente que transa de camisinha e fica com a dúvida, tipo, tem certeza, não passa. Tem gente que se testa uma vez por mês. Eu acho importante a gente se testar. Sim. Mas uma vez por mês, a cada 15 dias, não tem gente que nem transa e tá se testando. Então se construiu, aí foi onde eu comecei a pesquisar a história do HIV no Brasil e no mundo. E aí entrou o meu trabalho como comunicólogo, que eu falei, eu preciso entender como que foi comunicado o HIV na sociedade ao longo desses 40 anos de epidemia, sabe? E aí eu comecei a ver as problemáticas na comunicação e comecei a reestruturar elas. A maneira como se falava, a maneira como as pessoas liam o HIV na sociedade, porque inicialmente você vai ver as campanhas, era o apontamento, era o medo, era através do medo, né? Sim. Tipo, use camisinha, não pegue esse vírus, ele vai te matar, sabe? Era uma coisa muito amedrontadora. Era um lugar muito denso de se comunicar. É óbvio, não tinha muita informação sobre o assunto e realmente as pessoas tinham essa ferramenta para se comunicar. Só que foi introjetado na sociedade esse pensamento amedrontador de uma maneira tão potente que fez que isso se replicasse até hoje, até para os jovens. Muitas vezes que vêm falar de HIV, ainda não querem falar dele porque eles têm essa imagem, esse imagético de que é algo muito perigoso, é algo muito distante deles também. Sim. Ou então, é coisa de viado, eu costumo muito falar isso, né? Tipo, a história do HIV se construiu em cima da comunidade LGBTQIAPN+, de uma maneira tão forte que se hoje a gente tá andando na Paulista e leva uma lampadada, ou se hoje a travesti é queimada viva em praça pública, é por conta da culpa midiática que se construiu em cima do HIV. Sim. Tudo isso tá ligado, tá interligado. Não tem como a gente desconectar uma coisa da outra. E aí o jogo virou, né? Hoje em dia, desde 2015, quem mais se infecta com HIV é o público heterossexual. Por quê? Porque foi nos colocado essa história do medo tão forte que fez com que a gente se entendesse mais sobre o assunto e pesquisasse, começasse a tomar uma PrEP. Por exemplo, quando eu contei pra minha mãe que eu sou gay, ela falou que me aceitava gay, só não me aceitava ladrão ou que eu tivesse algum tipo de doença. E aí, hoje em dia, eu pego e paro e penso. Eu falo, gente, por que minha mãe vinculou o fato de ser gay com doença? Porque na cabeça dela é isso, né? Tipo, HIV é coisa de viado. E aí, deu 3 anos depois, o que aconteceu? Cheguei com o brinde pra ela. Falei, olha aqui, ó, você falou, olha o que aconteceu. E aí, foi onde eu tive que aprender a desenvolver isso tudo, essa nova comunicação, né? E começar a mudar as perspectivas das pessoas sobre o assunto aqui no país. Muito bom. E é muito isso que você falou, né? Da sua mãe falar, você só não pode ter doença e ser ladrão, tipo, ser gay, tudo bem, né? E uma pessoa hétero nunca vai ouvir isso na vida. Não. E provavelmente a mãe dessa pessoa também nunca vai saber que ela tem HIV, né? Porque as pessoas... Se pra gente, às vezes, é inusitado o diagnóstico positivo, né? Que a gente não espera, imagina pra uma pessoa heterossexual que nem imagina que isso possa acontecer pra ela, né? O rolê delas é gravidez. É isso, a preocupação é a gravidez. Muito mais pra mulher. Porque hoje em dia o homem vai, faz e, mete o pé. Um grande beijo. Que acontece com muita gente, inclusive. Sim. Então a maior preocupação da heterossexualidade é a gravidez. Pouquíssimos heterossexuais que eu encontrei nesse decorrer do tempo se preocupavam com o IST. Tipo, eu fui recentemente pro Rio Grande do Sul, pra Canela, e fui numa festa lá com meu amigo que mora comigo aqui em São Paulo. A gente tava lá em Canela, numa festa, e com papo vai, papo vem, encontrei uns héteros amigos dele de anos. O que você faz da vida? Aí eu comecei a falar do meu trabalho. Aí o cara, você acredita que eu fui me testar recentemente? Eu falei assim, foi minha primeira vez de teste. Eu falei assim, quantos anos você tem? Ele falou, 34. Eu falei, você se testou agora? Falei, com quantos anos você começou a transar na vida? Ele, com 16. Falei, meu Deus, sabe? Então, o heterossexual não tá preocupado com isso, tanto que ele não se testa. Agora, quando a gente fala de uma mulher, já é um pouco um outro recorte. Uma mulher cisgênera ou então um homem trans que possuem vagina, a partir do momento que começa a menstruar, automaticamente já se construiu no imagético social de que essa pessoa precisa estar sendo acompanhada por um ginecologista. Sim. E aí isso faz com que ela já tenha esse autocuidado e essa testagem rotineira. Agora, o homem cisgênero não tem isso.
heterossexual. O único teste que eles se pontual, assim, preocupam né? a vida inteira é quando fizer 40 anos e fazer O da próstata. o da próstata. Que já é também um grande auê, né? E que é Tipo, ai... importantíssimo. E hoje em dia eles esquecem também, hoje em dia eles não têm nem informação de que hoje em dia nem precisa se fazer mais o toque. Que existem ferramentas para se fazer a testagem de próstata sem o toque. É óbvio que o toque ainda existe, óbvio. Mas, gente, é autocuidado. É isso que as pessoas precisam entender na nossa sociedade. Que ir ao médico não é procurar a doença, é buscar e encontrar a saúde. Porque eu falo muito isso, o HIV na minha vida foi uma bomba, óbvio. Foi assim, tipo, nossa, muitas coisas, divisor de águas. Mas, ao mesmo tempo, de lá para cá, a minha preocupação com a minha saúde, a atenção dos profissionais da saúde ao meu redor e eu entendendo melhor sobre o meu corpo, multiplicou. Hoje em dia eu sei cada ponto do meu corpo, o que que acontece, se eu vou ficar doente, se eu vou pegar uma gripe. Eu entendo da minha saúde de uma maneira tão múltipla que fez com que eu aprendesse mais sobre o meu organismo, né? Eu falo isso muito para as pessoas. Teve o lado bom e teve o lado ruim. E o lado bom foi esse, de eu prestar mais atenção pro meu corpo, pra minha saúde, do que ele precisa, me alimentar direito, Sim. entendeu? Fazer exercício, que agora eu voltei a fazer exercício, que é eu tô importante, vendo, tô né? acompanhando. Tá acompanhando? É isso, né? Tem que Tô dando acompanhar. força, só acompanha, porque eu mesmo fazer, olha, ficou com Deus meu exercício, viu? Dá não. E como que é seu tratamento hoje? Porque existem vários tipos, né? Como que é o seu? Hoje é aquele simplificado, são as 3 pílulas, né? O dolutegravir e eu sempre esqueço, gente. Lamivudina? O lamivudina, sem o tenofovir. Sem o Sem o tenofovir. tenofovir, que agora virou uma cápsula só, que já estão distribuindo para pessoas acima de 40 anos que vivem com HIV. Sim. Em breve vai chegar pra gente. Gente, um baita avanço. Vai Fiquei chegar, muito vai feliz. chegar. E não só esse avanço, né? Quando você vai pesquisar lá fora já existe tecnologia de tratamento injetável. Que é o meu sonho. Que é o meu sonho, a cada 2 meses Nossa. tomar uma injeçãozinha e ficar safe, entendeu? Imagina. Tranquilo. Então, assim, tá avançando, as coisas estão caminhando, não tá tudo parado no tempo. E é isso que as pessoas precisam entender, não paramos no tempo. Hoje a gente tá aqui gravando um videocast, um podcast, que vai ser distribuído pro mundo inteiro assistir. Qual que é a dificuldade da pessoa entender que dentro de uma tela de um celular a gente consegue ter todas as informações e por que não teve esse avanço na ciência? A pessoa às vezes esquece, né? Tipo, avançou tudo, a gente tem tecnologias, a gente fala com qualquer pessoa do outro lado do mundo, mas o HIV parou no tempo. Não, gente, o HIV avançou, o tratamento, prevenção, hoje em dia a gente tem prevenções amplas, não só o preservativo interno ou externo, a gente leva muito em consideração hoje em dia o uso do gel lubrificante à base d'água, hoje em dia tem a PrEP por via oral, tem a PrEP injetável de longa duração. Tem a PEP. Tem a PEP, entendeu? Tem muitas tecnologias que surgiram nesses 40 anos que as pessoas precisam saber. Quando a gente fala de PrEP, é só a nossa comunidade mesmo que sabe. E sabe ainda assim, de um olhar muito julgador. Tipo, esses viados vai tomar PrEP pra transar sem camisinha. Não é isso. Não é isso. A PrEP, ela vem para somar na prevenção. Sim. Se a pessoa quiser transar sem camisinha, é uma escolha dela. Deixa ela cuidar da vida dela. Vai cuidar da sua. Eu costumo muito falar isso. Para de olhar para o outro. Vai cuidar da sua prevenção. Total. Você, no seu canal, né, nas suas redes, você sempre traz profissionais de saúde para falar com você. E qual que é a importância de você ter esses especialistas nos seus canais, né, e na criação dos seus conteúdos? Olha, por muito tempo eu não tinha esse suporte dos profissionais de saúde, mas eu comecei a sentir a necessidade deles quando vinham cobranças do tipo, da onde você tá tirando isso? Onde você tirou essa informação? Como assim? Você tem certeza disso? Isso que você tá falando é real? E aí eu falei, putz, eu vou ter que trazer alguém aqui. E aí até achar esses alguém, essas pessoas que são confiáveis e que não vão criar um conteúdo julgador ou apontador, levou um certo tempo. E hoje eu tenho profissionais que eu confio muito e que eu sempre levo, como o meu infectologista, Dr. Álvaro Costa, como o Rico Vasconcelos, que foi um dos propulsores da PrEP no Brasil, como o meu coloproctologista, que é o Dr. Vinícius Lacerda. Eu tenho uma equipe múltipla de profissionais da saúde que, além de cuidarem da minha saúde,
trazem as informações para minhas redes sociais, que eu acho importante também, porque por mais que eu falasse sobre o assunto saúde, sobre o assunto prevenção, sobre o assunto vivência, as pessoas ainda queriam ter o laudo médico ali, tipo, ai não, beleza, então Pra dar a carteirada o ali, Lucas agora tá certo porque o doutor falou, e eu falei a mesma coisa que o doutor falou, só que o doutor agora falou, entendeu? Sim. Então eu tive essa necessidade de trazer esses profissionais para perto, para realmente ter esse aval, né, do tipo, de aquilo tudo que eu tava falando. E funcionou, e funciona muito bem. E eu acho importante a gente também começar a construir essa ligação com os profissionais de saúde para deixar esse lugar de endeusamento do Sim. médico de lado. Porque os meus profissionais de saúde são todos homens gays. Todos homens gays. E é importante a gente colocar eles nesse lugar de homens gays que trabalham com saúde. Não é porque eles são médicos que eles são deuses, que o ponto final vai ser deles. Ou então que eles decidem o que eu devo fazer na minha vida sexual. Entendeu? Eles dão um direcionamento. Ó, você tem que fazer isso, isso e isso. Tem que fazer exercício porque seu colesterol tá alto. Tem que parar de fumar porque isso aqui vai te atrapalhar. Entendeu? A gente vai tendo os direcionamentos e aí a gente decide se a gente quer ou não seguir eles. Mas é importante a gente parar de ver os profissionais da saúde nesse lugar, né? Do tipo, ou o vilão, ou o Deus. Porque tem gente que não vai no médico por conta dessa ideia. Eu já escutei várias vezes. Ai, só faz HIV, só tem HIV quem se testa. Ah, só vai no médico quem tá doente. Já vi Não, isso do gente. meu pai falando, só tem doença quem vai no médico buscar a doença. E aí só descobre no estágio mais avançado. E aí realmente você vai estar numa complicação dificílima para ser revertida. Por isso que e a nossa avó sempre falava, né? Melhor prevenir do que remediar. Ouve as vós, gente, Ouve pelo as amor vós, de Deus. gente. Vamos prevenir do que remediar. Então é importante a gente falar disso. E hoje em dia, depois de muito estudo, as pessoas, quando eu pergunto para as pessoas, né, tipo, qual que é o método de prevenção para as ISTs e para o HIV principal? A primeira coisa que as pessoas falam é a camisinha. E aí eu falo, não, que aí eu bato de frente com elas. Aí elas ficam assim, como assim? Eu falo, e quando foi a última vez que você se testou? Faz uns 3 anos. Então, o meu discurso hoje o principal método de prevenção é a testagem. Porque se você se testa, além de você saber da sua vida, da sua saúde, você começa a entender melhor sobre o próprio serviço de saúde. E dentro do serviço de saúde, você começa a desenvolver o seu conhecimento e saber o que você quer usar. Se você vai usar camisinha, se você vai usar PrEP, se você transa pouco, mas aconteceu um acidente de esquecer a camisinha, vai usar a PEP, entendeu? Então, a testagem dentro do serviço de saúde faz com que a gente se conecte com esse ambiente e entenda melhor sobre prevenção. Sabe? Então, eu acho que o principal método de prevenção hoje, 2024, é a testagem. É a testagem, e eu digo muito isso também. Ficar batendo nessa tecla da camisinha já foi. É um dispositivo importantíssimo. Ajuda pra caramba, é muito bom. Acessível, tem no metrô, tem no ponto de ônibus, tem tudo quanto é lugar. Exatamente. Mas, posso ser sincero, às vezes eu só vejo camisinha virando balão no carnaval e na parada LGBT. Porque as pessoas falam que usam, só que dentro de 4 paredes, a maioria acaba esquecendo. Sim. Né? E aí é nesse esquecer que eu falo, gente, qual outra ferramenta você está usando para se prevenir? E as pessoas deixam de lado e contam com a sorte. Só que uma hora, né, a sorte não vai estar do seu lado. Talvez dar sorte pro azar, né? Exato. Não pode dar sorte pro azar. Como que funciona a escolha dos temas que você aborda, tanto no seu canal quanto no Instagram? Como que você faz essa curadoria, né? Porque a gente tem informação chegando todo dia sobre HIV. Isso que você falou sobre os avanços é importantíssimo, né? Gente, não é a cada 5, 10 anos que avança uma coisinha com relação a HIV e STs. Todo dia a gente tem uma nota nova, uma informação nova, uma coisinha que chega. É claro que não vai sair na grande mídia ali, você não vai ligar a TV no seu canal principal, quando eu vou falar aqui que eu não tô ganhando para isso, e vai aparecer. Mas tem lugares, né, específicos, páginas que estão ali comprometidas com esse trabalho de trazer a informação ali em primeira mão sobre qualquer avanço nesse universo das ISTs e do HIV. Sim, eu acho que enquanto a gente está aqui, tem cientistas e pesquisadores trabalhando em cima dessa pauta, né? Não só em cima dessa, como de diversas. Então, é importante a gente entender que esses avanços aconteceram. Quando eu desenvolvo os meus conteúdos, eu sempre me embaso muito no que está acontecendo ali, sabe? Saiu uma notícia de que agora a pílula nova do HIV é para acima de 40 anos de idade
para quem vive com HIV acima de 40 anos. Tá, beleza. Então eu vou fazer alguma coisa dentro disso. Ou então muito nessas trendzinhas, né? Tipo, ai, eu vivo com HIV. E é claro que eu já passei por isso, isso, isso. Então a Aham. gente faz esses conteúdos também para chegar numa massa. Porque a gente precisa fazer com que essas populações entendam que viver com HIV hoje em dia é tranquilo. Óbvio que, como eu sempre falo, né? Existem recortes, existem lugares, mas essa criação de conteúdo, ela vem muito da demanda que está acontecendo. E uma coisa que eu costumo falar para as pessoas é, eu nunca tive, eu acho que talvez esse seja um erro meu, mas eu nunca tive um planejamento. Tipo, eu vou postar isso, 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 isso. Não, eu acordo, falo, vou postar. Eu abro a câmera, Aham. gravo, jogo ali no para editar a legenda e jogo Eu no imaginei que mundo. era assim mesmo. Entendeu? Não é tipo, essa Joga no gay é tão mundo. rápida. Acabou de sair a notícia, ela já tá com o vídeo pronto. É que E você é fica claro, eu ali. leio tudo, eu falo, vou lá, Aham. abro lá o Sim, não, e site é o vídeo Agência AIDS, completo. vou lá, vejo tudinho, falo, tá, beleza, agora eu vou fazer o quê? Abro a câmera, nem roteiro eu escrevo. É óbvio, você abre meu rolo da câmera, 50 vídeos pro mesmo vídeo. Traga de novo. Mas uma hora sai. Uma hora E sai. aí eu vou e jogo pro mundo. E aí, a partir disso, as pessoas vão recebendo a informação. Mas nunca teve um planejamento, assim. Talvez no comecinho lá, quando eu comecei a falar, eu comecei a sentir a necessidade, preciso falar de sífilis, então vou falar de sífilis. E aí eu fui direcionando. Mas hoje em dia é algo mais sobre demanda mesmo, assim. O que tá acontecendo, eu trago informação. Porque também não tem como... Por mais que a gente... Tipo, são 8 anos de internet, já 9 quase... e a gente tem que ficar remastigando algumas coisas, sabe? Tem gente Sim, que tá vendo nosso conteúdo pela primeira vez, sim. sabe? Então, assim, eu tenho que falar as mesmas coisas que eu falei há 8 anos atrás. Claro que com palavras diferentes, com métodos de comunicação diferentes, óbvio. Mas é a mesma coisa, é o mesmo Uhum. assunto. Quando veio o I igual a I, que é indetectável igual a intransmissível, foi a mesma coisa. Aí agora veio o I igual a zero, ou seja, zero risco de transmissão. Ou mudou tudo, mas tô tendo que falar a mesma coisa. Então Sim. as coisas se repetem. E eu falo, gente, talvez daqui 10 anos vou estar falando a mesma coisa. Então, meu Não diagnóstico foi entendeu? Vai assim, acontecer, mas não é tem muito como. importante mesmo Sim, contar a história várias e várias vezes, porque é que nem aqui, né? Você tá aqui no Tô Safe, estamos aqui pela primeira vez. Quantas pessoas que não vão estar vendo a primeira vez sua sim. carinha, ouvindo sua história, né? Eu já, né, sei do seu diagnóstico, já assisti seus vídeos, mas a galera aí precisa Sim, e o público entender. seu, o seu público do Tô Safe, eu tenho certeza que é um público mais jovem ainda, né? Porque eu É um... pego ali os gays de 30, 60 anos. Agora, um público mais jovem é um público da galera mais descolada, entendeu? É É, uma galera que vem mais aí as dos rolês, teens. as teens, entendeu? Talvez as teens estejam me vendo agora pela primeira vez. Sim. E elas também são um dos focos principais para a gente falar sobre prevenção. Porque teve esse embasamento, né? Eu ouço muito isso. As pessoas falando, que o jovem de hoje em dia não viu HIV da década de 80, por isso que ele não tem medo. E aí eu falo, opa, a palavra medo já corta a frase aí na hora. Aham. Eu acho que na verdade não é isso. A Márcia Rachid, que é uma profissional da infectologia muito icônica, e eu sempre sigo os conselhos dela, ela fala, não é porque o jovem não viu o HIV da década de 80 que ele vai ter medo ou então ele vai se preocupar com isso. Não, o jovem é jovem. O jovem se sente invulnerável. O jovem é o super-homem no momento da vida dele. Sim. Ou a super-mulher, sabe? Ele vai fazer tudo ali. Ele não tem medo de nada. Ele vai ficar até de madrugada na rua. Ele vai andar sozinho por becos perigosos. O jovem é jovem. Ele vai viver essas situações. E aí a gente precisa instruir o jovem que ele pode continuar sendo jovem, mas entendendo que hoje em dia existem ferramentas para ele se prevenir, para que os dados não continuem aumentando dentro dessa população. Sim. É sobre Entendeu? consciência, É né? A sobre pessoa ter consciência. a consciência do corpo dela, dos métodos de prevenção, de tudo, né? Ter consciência mesmo. É, depois o que ela vai fazer da vida, aí é Aí cada é um por cada um por si, Deus si. por É, a todos. consciência é individual, só que ela reflete no coletivo. Sim. E falando, né, de público, como que é o seu sua interação com seus seguidores, né? A galera te manda mensagem, te manda dúvida, você responde. Quais são as dores mais que mais aparecem assim no seu direct? A galera manda mensagem, muita mensagem. Às vezes não é mensagem, é mais mensagem de biscoito, biscoitagem, que Que é eles vão em importante. cima, eles vêm assim, ó.
bem em cima, mas eu recebo muita mensagem. Infelizmente, eu não consigo responder todas. Teve uma época que meu perfil cresceu muito, e aí eram milhares de mensagens diariamente, e aí eu não consigo. Hoje em dia eu tento até. Eu paro ali por dia um pouquinho, respondo um pouquinho, mas as principais dores são dessas pessoas que moram em extremos do país, que não estão em São Paulo, capital, que não estão no Rio de Janeiro, que não estão em Belo Horizonte, entendeu? Que são esses lugares que se tem um pouco mais de acolhimento e informação sobre o assunto. São pessoas dos extremos do país mesmo, da cidadezinha do interior do estado de São Paulo, da cidadezinha do interior da Bahia, sabe? Vem umas dúvidas, assim, que eu falo, gente, realmente as pessoas estão carentes de acolhimento, Sim. estão carentes do afeto, da atenção. Vem dúvidas, às vezes, de pessoas que foram expostas, ou então pessoas que perderam trabalho por conta do HIV, porque foram muito ao médico, e aí o chefe perguntou por que tá indo no médico, aí contou, e aí foi demitido, sabe? Eu perdi oportunidade de emprego depois que eu expus minha vida na internet. Então, assim, isso acontece ainda. E essas dúvidas vêm frequentemente. Vem muito mais desse lugar da dor, né? De ter descoberto e pela espera de uma possível cura. Por isso Sim. que eu costumo falar muito sobre a cura, né? As pessoas sempre me questionam, o que que você acha da cura? Espero que não tenha essa pergunta aí. Que Não. que eu já corto, assim, ó. O que que você acha da cura? Eu falo, gente, a cura, ela é importante. Só que ela não é a ferramenta principal. Porque, além de essas matérias, essas notícias sobre cura trazerem muitas angústias pra gente que vive com HIV, eu vivi essas angústias durante 4 anos. Todo dezembro vermelho, se aproxima de dezembro, começa a vir notícia de cura na mídia de uma maneira como se a cura fosse assim, ó. Chegou, Estalei o tá dedo, aí. chegou. Aham. Só que aí você vai ler a matéria, você vai pegar um artigo científico, você vai entender que essa cura tá distante ainda, porque a cura que aconteceu na sociedade foi para outra patologia. E aí, Uhum. sem querer, o HIV entrou ali naquela situação e foi Sim. curado junto. Mas é importante a gente falar para essas pessoas que mais importante que a cura é a cura funcional, é o tratamento, o estar indetectável, é você ter um acompanhamento médico, é você ter um lugar seguro, um lugar safe para você falar com as pessoas, contar suas experiências e ser acolhido, sabe? Eu acho que o acolhimento vem desse lugar. Por isso que os grupos de jovens, grupos como o GIVE, são importantíssimos para a gente, porque cria-se laços, né, de identificação e faz com que a gente se sinta acolhido dentro de uma sociedade que ainda exclui as nossas existências. Então é importante a gente pegar essa parte do acolhimento e levar para essas pessoas. O que eu mais recebo mesmo é o medo de não encontrar alguém amorosamente para ficar junto, o medo de morrer sozinho, que é um medo que eu já tive. E eu até fiz um conteúdo recentemente, falei, gente, é constante. O medo existe. O medo Sim. tá tão introjetado no imaginário social que o medo de você ficar sozinho por conta do HIV existe, até pra mim, que sou super de boa com o assunto. Às vezes eu fico, gente, não namorei até hoje. Será que é por conta disso? Mas não, Ah, eu sei que não. Entendeu? Hoje eu tô ali conhecendo um boyzinho, a gente tá desenrolando uns 2 meses, mas aí tem um contatinho aqui, outro ali. Então existem possibilidades amplas sobre esse sim. assunto das relações, mas o maior medo das pessoas mesmo é esse, de ficar sozinha, de não ser acolhido, de não ter emprego, de não ter qualidade de vida. Por isso que se tem diversas leis, né, que garantem o nosso sigilo, que garantem o nosso acesso à saúde de maneira ampla, que garantem a gente até ter um transporte público gratuito para poder ir buscar o tratamento. Então existem leis que dão esse suporte para a gente também, né? E Uhum. aí é através dessas dúvidas que eu vou levando essas informações para essas pessoas. Tipo, calma, você não vai ficar sozinho. Calma, não precisa sair contando para todo mundo também. Eu acho importante a gente falar da nossa sorologia publicamente e na internet. Eu tenho visto, depois desse movimento, Lucas Raniel, João Geraldo Neto, Gabriel Estrela, Gabriel Comicioli, eu vi muito esse movimento acontecendo, de pessoas indo para a internet falando, só que não são todas as pessoas que estão preparadas psicologicamente para Uhum. bancar isso.
Porque sim, tem pessoas que vão sofrer preconceito na sua cidade por terem falado. Vão sofrer diversas pressões psicológicas porque falaram que vivem com HIV na internet. Não é só flores. Isso que eu falo muito na internet. Eu falo, gente, tá, eu falei que eu vivo com HIV, eu tô no meio das blogueiras, eu tô vivendo, mas isso é o Lucas Raniel independente do HIV. Sim, você Não tem são um todas outro as... É trabalho. um outro lugar que eu habitei, um outro lugar que a gente às vezes habita e que Sim. nem todas as pessoas vão habitar após falar que vivem com HIV. Muita gente vai sofrer muito preconceito depois disso. Então, quer falar de HIV na internet? Fale, mas entenda o lugar que você está falando. Não fale em busca de uma viralização ou então em busca de uma fama, né? Porque existe muito essa ideia de ser famoso. Eu falo muito para as pessoas, gente, existe uma grande diferença entre ter fama e ter sucesso. A fama, ela vem e vai. O sucesso, ele perdura. Porque se fosse só fama, talvez eu não tivesse nem aqui mais. Entendeu? Porque sim, eu tive um momento de ascensão, só que o sucesso do meu trabalho é tão maior que a fama que fez com que eu perdurasse nesse assunto até Sim. hoje, entendeu? O sucesso está na credibilidade que você passa dos conteúdos, né? Da forma que você comunica, de toda essa pesquisa. Eu acho que é isso que te consolida e até hoje te torna uma referência quando a gente fala de assuntos sobre HIV, né? Sobre informação. É um canal meu, né? Onde eu busco informação para saber do que está acontecendo. Que massa. Então, é muito bom ouvir isso. Que massa. Quero entrar um pouquinho na sua intimidade. Estamos aqui Ui. no último bloco do programa. Qual que é a sua sexualidade? Eu sou um homem gay, cisgênero, branco, de barba, pouco Você é padrão. cisgênera? Sou cisgênera, Ah, cisgênera, pois é. Tô aqui em busca do meu transplante capilar, porque sou carequinha. As pessoas... Levei esse assunto pra rede social recentemente. Todo mundo ficou assim, nossa, a gente achou que você usava boné porque é seu estilo. Disforias, gente, tenho disforias. disforia. Mas é isso, eu Não sou é o um homem... HIV, viu, Não gente? é o HIV, não tem Pessoal nada a que já ver. tem gente que pergunta, né? Ai, da queda, meu cabelo tá caindo. Não é Não, isso, da gente. Isso aqui queda. chama genética, isso aqui chama família. Mas- Mas assim, um homem gay. Minha vida sexual é ativa, é passiva, é versátil, é tudo, assim. A gente faz. Qual os métodos de prevenção que você mais usa, que você curte, que você acha legal pra você, assim? Olha, a minha indetectabilidade é o meu principal método de prevenção, tanto pra mim quanto pra outras pessoas. Chique. Então, estou indetectável. É a primeira coisa que eu falo antes de transar. Sou indetectável. Quer usar camisinha? Não quer? Toma PrEP? Não toma? Eu falo, as pessoas acham estranho isso nos aplicativos, às vezes. Que eu já chego puxando o assunto. Aham. Porque as pessoas deixam tudo meio que subentendido, né? Tipo assim, e aí chega na hora, ninguém fala nada, fica aquela coisa meio vaga, mas eu não. No primeiro diálogo eu já falo, ó, sou indetectável, gosto de transar sem camisinha, porque quem não gosta, né? Vamos ser sinceros. E aí, você gosta? Não gosta? Quer usar? Não quer usar? É óbvio que eu não vou deixar de me relacionar com a pessoa porque ela quer usar o preservativo. Eu tenho, inclusive, do ladinho da minha cama. Tem sem látex, tem grande, tem pequeno, tem com sabor, tem... Porque a gente que trabalha com prevenção, a gente recebe, a gente uns tem um mimos, monte né? de coisa, Tem tem tudo. as novidades. Quer usar? Vamos usar. Não vou deixar de transar com você por conta disso. Mas a minha escolha, o que me dá prazer é isso, isso, isso. O meu fetiche é esse, aquele. Aí eu começo a desenvolver um papo. As pessoas ficam acham estranho, porque tá todo mundo, principalmente nesse rolê de aplicativo de pegação, né? É tudo tão automático, do tipo, ai... O que você curte? Ah, Tivo, é verdade. Tem local? Ah, não tem. Ah, nanana. É tudo tão automático. Quando vem alguém que digita um parágrafo de 3 linhas, a pessoa já fica assim, opa, peraí. E eu não, eu sou essa pessoa que conversa, que leva o assunto, que deixa o ambiente confortável para a pessoa se sentir confortável de estar se relacionando comigo. Então, assim, o principal método de prevenção que hoje eu uso é a minha indetectabilidade. E em segundo plano vem o gel lubrificante à base d'água. Muito gel, sempre, é mega importante. E, se necessário, o preservativo, entendeu? E as vacinações, todas as vacinações em dia, minha saúde em dia. Então, assim, são todos esses métodos de prevenção que eu tenho também. E a saúde mental também é um método de prevenção. Gostaram? Já sabem, né? A bio dele tá aí. Só chamar, Lucas Raniel, tá? Quem se identificou. Quem tiver afim. Quem tiver afim. Manda Inclusive, uma o Instagram DM. dele aí, quem gosta dos biscoitos também. Tem biscoitos de qualidade. Não é só informação de qualidade, tem biscoito também de Só qualidade. pouquinho. Amigo, indica pra gente alguma ONG, algum grupo de acolhimento. Olha, o que eu sempre indico mesmo é o GIVE.
Outro lugar que eu indico muito hoje em dia é a coordenadoria de ST/AIDS aqui da cidade de São Paulo, para quem reside aqui, ou então a própria página deles nas redes sociais, que são comunicações acolhedoras São e que muito são boas. diretas ao ponto, assim, sabe? Sim. Elas vêm para direcionar as nossas dúvidas. Então lá tem tudo. Mas um grupo mesmo é o GIVE, a gente tem também o Doses de Vida Doses de do vida, maravilhoso. David, que é Um beijo, maravilhoso, David. sabe? O Doses de Vida, eu tô dentro desse grupo, tem, sei lá, 300, 400 pessoas, e as pessoas se comunicam o dia inteiro ali. Eu falo, gente, É que muito legal. lindo isso, né? Ver as pessoas que vivem com HIV se comunicando, tirando suas dúvidas, seus medos. Então, tem o Doses de Vida, tem o GIVE, tem... Onde mais também, gente? Agora sim você me pegou de surpresa. Mas Existem mais o principal, grupos. assim, que você, né, indica, o GIV, Doses O de GAPA Vida. também. GAPA. O GAPA também. Eu não sei se o GAPA ainda está ativo, mas é um lugar que eu sei que tem bastante acolhimento. Porque aí começa a fazer o recorte, né? Tipo, o GIV eu sinto mais que eles pegam os novinhos. Então ali, aí tem grupos que pegam a galera mais velha, que descobre mais Tem grupo tardiamente. para mulheres também, Tem né? o Mulheres, da Nacional das Mulheres Vivendo com HIV. Como que é, gente? A sigla... Fugiu a sigla agora. Mas tem, e a gente vai deixar Tem. todas Deixa essas tudo aí, ONGs, tudo, gente. tudo Tá linkado tudo aí aqui. embaixo. Todos esses lugares de acolhimento incríveis, inclusive o GIV, Grupo de Incentivo à Vida, foi a ONG que me acolheu e, enfim, uma casa ali que está de braços abertos para receber todas as pessoas que vivem com HIV de todas as idades. Tem vários grupos de conversa, grupos para mulheres, grupos LGBTs, grupos gerais, grupos de É jovens. importante também falar desse boom que a gente está vendo acontecer no país do cenário ballroom, né? Das balls. As balls. Esses são lugares de resistência e de acolhimento. Porque eu sei que dentro desses espaços não vão ter julgamentos. Porque as ballrooms, a ideologia do voguing, dessa cultura ballroom, ela vem dessa necessidade, né? Da gente se unir para se acolher, para lidar com os nossos medos. Então, a cultura ballroom também, principalmente aqui no cenário daqui da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, que eu conheço também, de BH, eles estão fazendo trabalhos incríveis com pessoas que acabam, às vezes, descobrindo o diagnóstico e levam e transformam esse diagnóstico para arte, né? Sim. Para esse acolhimento, para esse cenário das famílias, né? Das houses. Então, eu acho importante também pontuar isso aqui também. Sim, muito bom. Eu tô acompanhando também algumas casas. Vou deixar linkado aqui também. Uma Sim. galera que tá fazendo um trabalho muito legal, unindo aí a arte da Ballroom com o HIV, com a prevenção, com o acolhimento, que é muito importante. Exato. Bom, amiga, esse programa aqui é meu, né? Tudo isso aqui eu fiz aqui com minhas próprias mãos. Entendeu? E lógico que vai ter um bate-bola. Meu sonho era fazer um bate-bola, né? Que num programa de bater as de bolas. entrevista. Então vamos bater as bolas? Vamos! Tá pronto? Ai, Hello. Vamos lá. Um filme ou série ou livro que aborda HIV? Carta para Além dos Muros. Carta para Além dos Muros, disponível na Netflix. Disponível na Netflix. Tá. Um método de prevenção. Indetectabilidade. Uma realização pessoal. Ter meu apartamento com as minhas plantas, minhas coisinhas. Lucas Raniel por Lucas Raniel. Um cara que estudou muito para chegar onde tá e que ainda precisa estudar muito mais ainda. O que é o HIV na sua vida hoje? O HIV na minha vida hoje, ele é só um pedacinho da minha vida. Porque tem muito mais, né, por detrás do HIV. Às vezes o que as pessoas veem na rede social é só um frame de quem é o Lucas Raniel. Mas quem conhece vai ver, tem muito mais coisas interessantes aqui. R$2 um presente misterioso. E o presente misterioso. Daqui com R$2 hoje a gente não compra nenhuma bala. Então depois passa lá no camarim que eu vou te dar um presente Adoro. misterioso. Amigo, eu vou pedir pra você deixar uma mensagem pros nossos seglovers que vivem com HIV e pros que não vivem também. Pode usar e abusar da sua câmera. Agora é pra eles. Olha só. Vamos lá. Para quem vive com HIV, como eu costumo sempre falar, calma, tá tudo bem, não é o fim do mundo. Vamos conversar, vamos se acolher, vamos criar essa rede. Vamos tentar resgatar também aquela potência que tinha na década de 80, na década de 90, das pessoas se unindo em busca de um propósito comum. Eu acho que é importante a gente ter isso em consciência, principalmente as pessoas LGBTQIAPN+. A gente precisa ter o senso de comunidade reavivendo
dentro da gente. E para quem não vive com HIV, muitas informações foram ditas aqui, não só aqui, quanto em outros canais, meu, do Vitor, de tantas outras pessoas. Vai ficar tudo bem e se testem. Eu acho que quem não vive com HIV, a principal coisa que eu tenho para falar é para se testarem sempre. Então, se relacionando, se testem. Agora, quem vive com HIV, mantenha seu tratamento, fique calmo, converse com seus amigos, tenha acolhimento e afeto na sua rotina, que tudo vai ficar bem. Não é o fim do mundo, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então mantenham a calma e me sigam nas redes sociais. É Lucas Raniel _. Amigo, muito obrigado, de verdade. Estou agradeço, muito cara. feliz Nossa, eu tô muito de feliz você também. estar aqui no nosso jardim. Espero poder trazer você muito mais para falar sobre isso nos meus canais e também nos seus canais para falar, porque esse trabalho que a gente faz é incrível, a gente ajuda muita gente, a gente salva vidas e é sobre isso, né? Sobre dar o que a gente não teve no início do nosso diagnóstico, né? Como seria incrível lá no início eu já ter você, né? Eu já ter ONGs me acolhendo e eu não tinha acesso a isso, eu não conhecia, né? Então, é muito importante tudo isso que você faz. Continue. Muito obrigado, obrigado. Falo obrigado por mim, assim, né? Por todas as vezes que você me ajudou, que eu me encontrei nos seus conteúdos, que eu me senti acolhido. Então, é isso. Eu quero agradecer também a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. As redes do Lucas vão estar todas linkadas aqui no vídeo, na descrição. Engajem muito ele, acompanhem as redes sociais, o YouTube, o Instagram. Também curte aqui a gente, né? Segue para vocês acompanharem outros vídeos. O Lucas, ele tem o selo Tô Safe de confiabilidade, então é um conteúdo seguro, tá? Podem confiar. E lembrando que o Tô Safecast também pode ser ouvido nos players de áudio. Então, se você está vendo a gente aqui no YouTube, pode correr para o seu player de áudio aí para escutar a gente, limpando sua casa, indo para o trabalho, onde você quiser. Siga também nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso TikTok. Também tem muito mais conteúdo rolando por lá. Os cortes do vídeo estarão lá no TikTok. E é isso, nossos perfis estão abertos para conversa, sugestões, dúvidas, acolhimento. Manda mensagem para a gente quer conversar com vocês também. Mandem sugestões. Então, fiquem safe, até a próxima. Um beijo do Vibe. Que tudo! Tudo! Ai, Foi que lindo. delícia.